está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. 96803-8319, como você sabe, é o nosso WhatsApp. E é nesse WhatsApp que você vai compartilhar com a gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora hoje. Manda pra gente, ele tá fazendo aniversário hoje? Ela tá comemorando mais um ano de vida hoje também? Manda pra gente o nome dele, o nome dela, a igreja, que aqui ao final nós iremos orar e agradecer a bênção da vida deles. Muito bem, queridos pastores, querida igreja amada, manda aqui pra gente, vai ser um privilégio muito grande, mas muito grande aí, para nós celebrarmos com alegria e agradecermos a Deus por essas vidas preciosas. Olha, daqui a pouquinho você já vai ter aqui os nossos queridos debatedores e já está no Facebook da 93 FM. A participação hoje na nossa live foi muito legal, encontramos aqui a banda Gálbano visitando aqui a nossa MK, a nossa 93 FM para a audição da sua mais nova música. E aí eu invadi junto com a Marcela Bastos, nós invadimos aqui o estúdio e buscamos aqui a opinião deles sobre o debate de hoje. Então agora é bastidores dos bastidores. Entramos aqui num bastidor da 93 FM, encontramos aqui a banda Gálbano e eles, os meninos sensacionais, e o Gustavo. Fala bem o Gustavo, hein? Fala bem, além de cantar bem, fala bem o Gustavo. Então ele esteve conosco aqui também participando. Você vai ver isso tudo aqui no Facebook da 93 FM nessa live, e aí você pode visualizar, você pode comentar, você pode compartilhar, porque o tema de hoje, a palavra que até o Gustavo deu lá, é uma palavra muito importante para o coração de todo mundo que está vivendo o problema que eu vou narrar para você aqui agora no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ouvinte contando, minha gente, passei por tantas decepções e tristezas que eu não tenho vontade de fazer mais nada. Só saio de casa para trabalhar porque eu preciso. Do contrário, eu nem pisaria do lado de fora. As lutas da vida, a falsidade das pessoas, os problemas na igreja, tudo isso arranca as minhas forças. A minha vontade é de ficar sozinha em casa no meu mundinho. O que fazer quando já não temos mais vontade de nos relacionar com as pessoas? É possível viver apanhando da vida e ainda assim continuar achando beleza em tudo? O isolamento é a solução? Como viver bem quando nada na nossa vida dá certo? A nossa menina da mesa de hoje, a querida pastora Leni Librelon, que depois de um longo e tenebroso inverno está conosco aqui mais uma vez, e nós somos agradecidos a Deus pela sua vida e temos o privilégio de acolhê-la mais uma vez, dizendo primeiro bom dia e segundo a sua opinião sobre o assunto de hoje, pastora. Amém. Bom dia, JR, pastores. É uma alegria estar aqui novamente. Acho que já há uns 5 anos, não é? Por aí. Eu tenho vindo só ao culto doméstico, mas é sempre uma alegria participar aqui do debate. E que Deus abençoe os ouvintes. Tenho certeza que esse será um debate esclarecedor e que vai ser uma bênção para todos. Amém. E quanto, né, a nossa ouvinte aqui, esse problema que você está vivendo, milhares, milhões de pessoas estão vivendo na conjuntura dos acontecimentos, essas perguntas que você faz aqui, tantas pessoas fazem e é uma alegria poder ajudar. E é muito bom você ter participado, perguntado. O isolamento
nunca é a solução. Nós vemos pela Bíblia que é a fonte da nossa fé, da nossa conduta. Pessoas que passaram por problemas terríveis. Nós podemos nos lembrar daquela mulher encurvada que ela ia para o templo e um dia ela encontrou Jesus lá. Então é necessário sair, buscar ajuda, porque a solução vem. Não é só você que passa por isso. Elias foi um homem que, depois de fazer tantos milagres, de mandar até na natureza, Elias se isolou numa caverna. Mas ali ele ouviu a voz de Deus: levanta-te. Então, a minha opinião, JR, ouvintes, é que o isolamento não é a solução. Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, igualmente seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia, os debatedores, nosso povo da 93. Na verdade, isolamento social é diferente de solidão, são duas coisas diferentes, né? O que ela aparenta aqui é isolamento. Isolamento é um dos sintomas da depressão. Provavelmente a nossa querida ouvinte aí está debaixo de um processo de depressão. E a minha palavra para ela é a mesma. Primeiro, procure o seu pastor, converse com ele, abra o seu coração. Uma das tendências que as pessoas, quando começam a enfrentar a depressão, é justamente essa aqui, de afastar, sair do convívio social e achando que esse é o caminho, só que essa tendência piora. Então, minha palavra, não conseguiu administrar isso com o seu pastor, aí eu acredito que já vai para uma procura de um profissional especializado, um psicólogo, psiquiatra, para fazer o tratamento. É possível, é reversível e com certeza ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que está tendo. Conosco também no programa o querido pastor José Magalhães Furtado, que nós chamamos carinhosamente de presidente. Bom dia, bem-vindo, presidente. Que alegria poder estar de volta a esse microfone com essa nata de debatedores e esse lugar que fala para o Brasil e deixa o Brasil melhor. É interessante que o naipe mais diversificado de ouvintes estão ligados na 93. Olha que situação interessante, esperando uma palavra esclarecedora, animadora, veio para o lugar certo, veio para a hora certa. Não é, como já disse a pastora, não é um privilégio de A, de B. Nós escolhemos o nosso humor. Verdade. Nós escolhemos o nosso humor. E também sair do humor, né? Ou entrar, ou subir alguns degraus. Então eu diria que duas coisas são fundamentais para quem quer sair. Primeiro, é preciso fazer o que é necessário, que é fundamental. É preciso tomar uma posição. Dentro da caverna não tem solução, é preciso sair dela. Então eu digo, faça o que é preciso. Tenha paz com todos os possíveis. Viva humildemente com Deus. Perdoe para ser perdoado, porque nós não somos perfeitos. E povoe o céu com vidas ganhas. Ou seja, faça alguma coisa para Deus, porque Deus tem muito para fazer por você. Bispo Maurílio Luiz, muito bom dia, igualmente bem-vindo, meu irmão. Sua opinião, seu posicionamento sobre esse assunto. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, queridos debatedores, queridos ouvintes. Eu acho que esse assunto é um dos temas mais abordados hoje, né? Essa síndrome de pensamentos compulsivos que a gente tem visto nessa geração tem afetado muito. O isolamento certamente não é a solução. A Bíblia diz em Mateus que com o passar do tempo o amor de muitos se esfriariam. E a gente está vendo uma realidade que a cruz é o oposto disso. A cruz nos leva a um relacionamento do homem com o homem e do relacionamento do homem com Deus. Então, desde o momento que ela encontrou a cruz, encontrou a Cristo verdadeiramente, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Decepção, tristeza, frieza, ela vai encontrar, infelizmente, no dia a dia. Ela vai encontrar com pessoas que se permitiram que o amor se esfriasse. Mas essa restauração da cruz traz esse acolhimento e esse aquecimento no coração. Então ela precisa rever, primeiro, esse momento de isolamento. É o que eu estava falando, essa síndrome de pensamentos vai levar à depressão, à fadiga, ao cansaço, o estresse, né? E vai trazer alguns traumas, né, no passar do tempo. Ela precisa rever isso. Eu diria para ela o seguinte, a igreja, ela tem uma missão. Qual é a missão da igreja? Ser sal e luz.
Então, eu não posso me contaminar com o mundo, mas eu tenho que transformar o mundo pela minha transformação. É isso que vai gerar o elo entre o homem com o homem e o homem com Deus. Eu posso encontrar uma pessoa que pense de uma forma diferente, mas desde o momento que eu fui alcançado por essa graça, eu vou passar e vou construir um jardim por onde eu passar. Vocês entendem que é normal no processo, exatamente na sequência de uma decepção, de uma tristeza muito grande, a pessoa fala assim, eu não quero mais falar com ninguém, eu quero me isolar, quer dizer assim, tem um ingrediente assim de normalidade, não é nada anormal, você querer ficar um pouco a sós, você querer ficar um pouco longe, especialmente dessas pessoas, e às vezes por exemplo, uma pessoa no trabalho, a pessoa diz, eu não quero trabalhar mais, mas não é o trabalhar mais que é o ponto, é encontrar a pessoa. Às vezes na própria igreja, a pessoa diz, eu não quero mais naquela igreja. Não é a igreja, mas às vezes é a lembrança de uma pessoa que está ali. É normal isso, apóstolo? Com certeza que acontece, assim, da normalidade, né? Na verdade, todo ser humano tem uma coisa chamada distimia, que é uma pequena depressão. Nós carregamos até que eu acredito quanto do pecado. Mas é óbvio que há momentos na nossa vida que a tristeza vem. O caso de Jacó é emblemático. Nós sabemos que Jacó está lá cercado da família e diz, mas chegou uma hora que diz, eu preciso estar sozinho. Eu preciso me resolver aí com Deus. E tem esses momentos que nós precisamos estar a sós. O problema não é estar a sós. Eu acho que você está falando uma grande coisa. Eu acho que tem momentos que estar a só é fundamental. Agora, quando isso perde o controle, quando isso nos domina, aí começa a complicação. O ouvinte lembra aqui, queridos debatedores, o evangelho de Mateus, quando Cristo diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E teu pai que te vê em secreto, eu vou agora parafrasear, o teu pai que te vê sozinho, o teu pai que está sozinho com você, ele te recompensará. Quer dizer, quem vai para a presença de Deus não está sozinho. Exatamente. É isso, bispo? Exatamente. Pastor. Exatamente. Graças a Deus por isso. Eu vejo que quando Jesus falou sobre nós estarmos a sós com ele para orar, buscar a sua presença, não é? Dali ele diz, ide. E quando Jesus mandou que fôssemos, nos mandou sair, ele disse, vocês vão para o meio de lobos. Então, a nossa ouvinte, ela tem que se descentralizar. E para nós convivermos com as pessoas, nós precisamos observar, aceitar e respeitar os posicionamentos das pessoas. Sejam eles religiosos, políticos, sejam sociais. Porque se nós não respeitarmos isso, nós vamos conviver com ninguém. E ninguém tem que ser como nós somos. Nós queremos que as outras pessoas pensem igual nós pensamos, mas as pessoas não pensam assim. E Jesus nos mandou ir ter com elas e não ficar fora, porque aí o abismo vai ser muito maior. Vem, como o pastor disse, a depressão, a angústia, a doença. Até tu tocou num ponto agora. Ontem à noite eu estava fazendo uma live no Facebook e logo após, quando eu acabei a live, uma menina me chama, inbox, e diz assim, bispo, eu me afastei da igreja, eu me afastei das pessoas e mais ainda, eu não quero nem ter um contato com Deus. E eu perguntei por quê disso tudo. Ela falou, porque eu sofri uma depressão. Eu falei, será que uma decepção. Eu falei, será que essa decepção foi tão forte a ponto de você não querer se relacionar com mais ninguém? Ela falou assim, porque toda vez que eu vou à igreja, eu me encontro com Deus. E quando eu me encontro com Deus, eu lembro das minhas próprias frustrações. Então ela levou para o eu dela. É o confronto da palavra, da verdade, com a realidade. Porque Cristo, ele vai sempre te confrontar a sair. Essa passagem, JR, que você parafraseou agora, de entrar no teu quarto e orar, não é para você ficar lá, não. E tem muita gente adotando isso, ficando dentro do quarto, trancando a porta e não quer sair mais. É porque a tendência quando a pessoa não está bem, agora não está bem hoje, é uma coisa. Mas vai estar bem amanhã. Não é, pastora? Porque vai ter um momento, não tem, pastor? Pastor, embora jovem, pode compartilhar conosco, quer dizer, a dificuldade, quer dizer, há momentos em que a gente diz assim, poxa vida, eu queria ficar quietinho aqui. E às vezes é um momento, não é um momento, às vezes não é só uma hora. Às vezes é uma fase, mas não é uma depressão. Não. Pode ser uma pré-depressão, tudo mais. Mas sim, e às vezes é necessário. Mas o que o ouvinte está falando é que ela não quer mais sair. Já está passando uma enfermidade. Esse, né? Que é alguma coisa mais extrema, né? Então, é preciso que eu e cada um de nós tenhamos a clareza do que nós queremos. Porque se nós queremos sair, nós poderemos sair.
Se eu não quero sair, eu posso me complicar ainda mais. Por isso, né? Por isso, a bênção, a graça de Deus, um programa como esse, fantástico, discutindo um tema mais do que atual. Não é só essa pessoa não. Foi a porta-voz, mas como ela tem outras nessa situação, que acha assim, não, vou ficar dentro do carro, não vou ver mais ninguém, não gosto mais de ninguém. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Até porque nós precisamos acreditar em mudanças. Precisamos acreditar que é possível. Precisamos acreditar que podemos ser esse agente de mudança e ajudar a pessoa. Segura na mão daquele que está mais frágil, né? Não vá para a caverna. Não está na caverna, é hora de sair da caverna e ajudar quem precisa. A caverna, eu acho que eu queria só ilustrar isso aí, eu acho que vocês podem ajudar nas respostas, eu vou fazer as perguntas aqui. Se a pessoa estiver na caverna e ficar no lugar que ela está, resolve? Não. Se ela for pro lado, direito ou esquerdo, resolve? Se ela for para trás, resolve? Não, ela tem que sair. Então tem uma saída. Tem uma saída. Até para quem tá na caverna, tem uma saída. Mas sabe uma coisa que o JR também tem uma cuidado, é que às vezes a gente minimiza a dor do outro. Isso é frescura, isso vai passar. E, gente, depressão é enfermidade. Sim. São 17 milhões de brasileiros presos. E às vezes até na igreja, aí a pessoa começa a espiritualizar, né? Não, isso é demônio, não, isso é bobeira, isso é falta de fé. E isso pode gerar suicídio. Às vezes o pai mesmo e a mãe não estão atentos aos filhos. Como tem acontecido. Como tem acontecido. Às vezes o pai e a mãe, não, deixa lá, daqui a pouco isso passa. Gente, não passa, hein? Então, por favor, fique atento aí ao comportamento. Mudou o comportamento do pai, o idoso, porque a depressão atinge muito mais o grupo de 60 anos para cima. Mudou o comportamento do pai, da mãe, do filho, da filha, do esposo, da esposa. É para ficar ligado e não subestimar isso. Não, olha, isso aí passa com o tempo e muitas vezes não passa. É o que você falou, pode aprofundar ainda para dentro da caverna. Apóstolo, eu acredito que a depressão não tem mais alcançado esse grupo de 60 para cima, não. Hoje muitos adolescentes. Muitos adolescentes, certeza, muitos jovens têm passado por isso e tem sido... Mas a Bíblia deixa bem claro, já até perguntou, há uma saída da caverna? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende... bom ânimo. Você percebe que o dia de ontem você passa por uma luta, uma guerra, quem nunca passa por uma luta, uma dificuldade? É que a gente tem a mania, o ser humano tem a mania de eternizar as suas guerras. Ele coloca as suas guerras como ponto central. Não, a minha é maior do que a sua. Mas se você perguntar para alguém do seu lado, você vai perceber que essa pessoa do seu lado, às vezes, está passando por uma luta pior que você e você vai falar, rapaz, o que eu estou passando não é nada. Porque às vezes o jovem, vou pegar o jovem, um adolescente, ele tem um problema de que uma espinha vai levar à depressão. Isso vai gerar uma raiz na vida dele, na alma dele, e ele não consegue se resolver, porque não consegue olhar para o espelho, porque o espelho vai dizer, você tem uma espinha. E ele diz assim, rapaz, essa espinha é a pior espinha do mundo, quando na verdade um montão de gente tem. Não, e outra coisa, tá todo mundo olhando a espinha. Só olhei depois que você disse que tinha. Exatamente. Não é? Acontece, a pessoa acha que tá todo mundo olhando. Aqui um ouvinte dizendo, olha, teve um período aqui no Face... Nós estamos com a live aqui que eu fiz agora há pouquinho, antes de nós entrarmos no ar, você pode acompanhar, ver ali, nós estamos conversando aqui com a banda Galbano, invadimos aqui o estúdio, enfim, tem os bastidores aqui da 93 FM, da MK Music aqui, e eles opinaram sobre esse assunto, a palavra boa do Gustavo, mas eu quero ler aqui uma das opiniões que já estão aqui, que é exatamente aqui, na live você assiste, você comenta, você compartilha, porque você está ajudando a muita gente. Ouvinte dizendo, teve um período da minha vida em que eu fiquei quase 2 meses isolada por conta da síndrome de pânico e depressão. Eu fui muito acolhida pelas irmãs da minha igreja. Elas sabiam que eu não estava em condições de me relacionar com as pessoas. Olha o que essas santas varoas de Deus fizeram. Elas iam no portão da casa dessa nossa ouvinte, à noite, e oravam baixinho. Baixinho. Elas não ligavam, elas não procuravam, porque elas sabiam que ela não queria atender telefone, não queria falar com ninguém. Elas demonstraram amor, intercedendo pela vida dessa nossa ouvinte, orando por ela todos os dias na porta da casa dela. Aí ela disse assim, elas não me ligavam, nem me cobravam a presença na igreja, mas me abraçavam em oração. Daí aproveitei essa fase para ficar a sós com Deus e depois disso tive várias experiências com o Senhor. Que benção. Não é uma palavra boa, né, pastora? Maravilhoso, maravilhoso. Nosso Deus é Deus de mudanças, ele faz maravilhas, usa pessoas.
Eu fico impressionado com essas ações de Deus na vida de tanta gente, porque hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas realmente decepcionadas e com razão. Com razão. Alguns estão lá, que vocês normalmente observam, que são pessoas que às vezes são muito sensíveis, muito imaturas espiritualmente, isso acontece. Mas existem pessoas decepcionadas mesmo, e não é com o pastor só. Toda hora alguém fala isso, o pastor, toda hora alguém pensa que é o pastor. Olha, você se decepciona com quem te acolhe, você se decepciona com quem, no lugar onde vai colocar o carro, ou vai parar o ônibus, na cantina da igreja você pode, no banheiro, entrando no banheiro, alguém pode te dar uma palavra ruim, no trabalho das crianças, adolescentes, jovem, adulto, ou seja, em qualquer lugar pode haver. E outra coisa, existe alguém muito interessado em que isso aconteça. Exatamente esse ponto. O maior número de pessoas que deixa a igreja por causa de relacionamentos partidos, por decepção com alguém. Não é por questão teológica. A maioria não é, você sabe disso. Pastor discorda. Não, meu irmão, tu tá aqui, vamos conversar, vamos orientar, vamos ajustar. A maioria sai porque brigou com alguém. E o pior é que A e B brigam e A e B deixam a igreja. Perde os dois membros. Perde os dois. É ou não é verdade? É obra maligna. Verdade. Eu tava aqui pensando, JR, eu nunca vi ninguém chegando para mim dizendo, bispo, eu me decepcionei com um anjo que apareceu na minha frente. Ele vai se decepcionar com as pessoas porque o relacionamento é pessoal, então ela vai se relacionar com outras pessoas. Eu tava pensando aqui num caso de um dia que eu tava entrando no ônibus, fui dar um bom dia para uma pessoa, e a pessoa falou que bom dia nada, que droga de dia. Mas isso não mudou o meu dia. É mais fácil o meu dia mudar o dela. Ficou mais animado. Ficou mais animado o meu dia, porque cada um tem uma perspectiva da vida. E eu continuo acreditando. O dia pode parecer ruim, mas no final Deus tem sempre a resposta e a solução para mudar isso aí. A igreja é uma comunidade. Ela tem que saber o seu papel. Exatamente. Estou ouvindo essas esclarecedoras falas dos meus colegas de mesa JR, de que ninguém é forte sozinho. Ninguém é forte sozinho. Né? Elias estava na caverna, num lugar que ninguém chegava. Deus teve que chegar. Mas hoje não precisa só Deus chegar. Eu posso chegar primeiro, porque eu estou mais perto. Estou mais perto. Estou mais solidário. Né? A minha voz pode ser usada. Sim, se ninguém falar, aí Deus vai ter que fazer esse E porque as pessoas sempre... Deus é bom. Eu gosto de Deus. Eu amo Jesus. Eu creio em Jesus. As pessoas que não prestam. Os crentes são assim. Muitas pessoas chegam, pastor, eu amo muito a senhora, mas a senhora tem aí uma pessoa trabalhando com a senhora que eu não suporto. Então eu vou sair da igreja. Falando aí, eu estou me lembrando de Jonas. A decepção de Jonas foi com Deus, né? Jonas já foi com Deus. A maioria das pessoas se decepcionam com Deus como Jonas, por quê? Porque Jonas valorizou mais a bênção do que o plano de Deus. Exatamente. Quantas pessoas hoje decepcionadas com Deus porque valorizam mais a bênção que não veio do que o plano de Deus na vida delas? É curioso isso, que também na mesma linha, o que Deus, eu acho que Deus deveria ter feito o seguinte, matado Nínive e não salvar Nínive. Então a pessoa se decepciona porque Deus está abençoando alguém, sim, porque verdade. Deus está dando uma outra chance para alguém, verdade. E que essa pessoa não merecia. E aí tem essa decepção. Porque e a às vezes dos outros incomoda. Exato. E configura assim, quem é que está disciplinando? É a liderança. Em algumas igrejas, o líder está disciplinando. Então, olha, ele foi fraco. Ele devia ter apertado mais. Então, olha, não faltam motivos. Não faltam. Não faltam motivos. A questão é que nós temos que ter uma relação com Deus que é maior do que qualquer tipo de problema que nós vamos ter com pessoas na igreja ou com a estrutura da igreja. Uma coisa que eu vejo é que toda pessoa, igual essa irmãzinha, que se isola. Então, o que eu quero aconselhar e abrir os olhos dela e dos demais, que você, minha irmã, também não é perfeita. Ninguém é perfeito. E quando nós achamos que todos estão errados, nós também estamos. Então, nós temos esse egoísmo, isso que eu não posso me dar com ninguém, eu só me dou com os cachorrinhos. É com isso. Por quê? Aqui, o cachorrinho, você pode bater nele, que ele vai ficar lavando no rabinho, vai lamber seu rosto. Pessoas são pessoas que têm opiniões, que têm pensamentos, são como você também, que tem suas opiniões, pensamentos. Quando você passar a respeitar isso, então você vai conseguir sair, conviver com sua família. Quando você... Isso Jesus chama de amor, né? De amor. Isso é muito importante. O amor ao próximo, porque nós precisamos de todos. É como está escrito, o rei
ele precisa do padeiro, nós precisamos do lixeiro, nós precisamos de todos. Ninguém é forte sozinho, né? Não. Uma coisa que eu queria deixar aqui é que ela precisa aprender a valorizar também mais os momentos bons do que os momentos ruins. Porque no nosso dia a dia a gente passa por momentos difíceis, por dificuldades, mas isso não vai alterar nada no nosso final. Não vai alterar nada no nosso dia a dia. Então, ela pode ter passado por esse momento de decepção, de tristeza, de frustração com pessoas, mas ela precisa lembrar. Você lembra do José, que passou por vários momentos ruins com seus irmãos, enfrentou dificuldades, mas no final ele disse assim: rapaz, Deus me deu um Manassés, eu esqueci das aflições que eu sofri, e mais ainda, Deus também me deu um Efraim, eu prosperei na terra da minha aflição. Então, aquilo que seria a dificuldade dele, que seria a morte dele, acabou sendo a transformação para a vida dele e para a sociedade, porque ele foi canal de bênção para a vida de outras pessoas, né? Então ela precisa entender que ela é canal de bênção também para a vida de outras. O que ela está atravessando hoje não é só ela, tem um montão de gente passando. E não perder a capacidade de perdoar, né? Perdão vem de Deus. As pessoas erram conosco, mas nós também erramos com as pessoas, né? E precisamos, da mesma maneira que precisamos do perdão de Deus, né? Como as palavras iluminadas ditas aqui, a gente valoriza uma abóbora e não valoriza uma pessoa. Olha, aqui tem alguma coisa errada. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores, lembrar a esta ouvinte e tantos outros que passam por circunstâncias assim, é que nós estamos aqui. Você não está sozinha, sozinho, isolada, isolado. O rádio entra em qualquer lugar neste planeta. Lembro-me de uma vez indo visitar um presídio, eram 2, um presídio eles tinham tido uma rebelião, então estava totalmente fechado, polícia por todos os lados, a gente estava indo no outro que estava mais calminho lá naquele dia. E quando eu passei, eu ouvi o rádio lá dentro e alguém estava ouvindo uma emissora. E eu fiquei pensando assim, olha, eu não posso ir, mas eu posso ir, né? Eu não posso ir fisicamente, mas através do rádio a gente chega. Então agora, ouvinte, ainda que você esteja aí naquele simbólico quarto em que você se encontra isolado ou isolada, não é à toa que nós estamos tratando sobre esse assunto. Não é à toa que você está nos ouvindo agora. Deus está ministrando ao seu coração para te assegurar que você não está sozinha e não vai ficar aí. Existem pessoas muito especiais que você sabe que elas existem, que elas estão próximas e que elas precisam claramente de uma aproximação nossa, às vezes até de uma sinalização. Pode ser que alguém esteja intercedendo pela sua vida, como as amigas daquela nossa ouvinte, que iam fisicamente na porta da casa dela à noite. A gente não pode andar muito à noite, você sabe muito bem disso. Então, se você está dizendo, na minha porta ninguém vai, olha, às vezes não dá mesmo. Você sabe muito bem disso. Mas isso não quer dizer que não tem alguém no silêncio lá do quarto, lá da casa dele ou da casa dela, intercedendo pela sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos orar, clamando e pedindo a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, eu deixo rapidinho uma palavra cantada. É um texto que eu escrevi há algum tempo e que foi musicado, e você tem um pedacinho, só tem essa parte, escuta aí. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. Estamos juntos no Debate 93. Ô, Marcela Bastos, as pessoas perguntam, é a Marcela cantando? Tão engraçadinho, com certeza elas não perguntam isso.
Elas certamente sabem que não sou eu, elas sabem que é a Ariane. As pessoas perguntam de quem é a letra, como o pastor Zé acabou de perguntar aqui. E a letra é sua, e é evidente. Não, a pessoa fala assim, mas será que é a Marcela que tá cantando? Você canta bem, Marcela. Claro que você canta eu, né, bem. Nós acreditamos em você. Sei. Tá bom? Vamos 11h33, um abraço pra você que tá aqui no Face, já acompanhando a gente aqui, Marcela, tendo aqui os comentários a partir dessa live que você gravou hoje, invadindo aqui o estúdio B da 93 FM, quando encontramos a banda Galbano. Eles estavam hoje aqui, vieram pra quê? Uma audição, né? Da música nova. Da nova música, Milagre. Isso. Olha, muito bonito. Bonita a música. O Gustavo canta bem, né? Os meninos são muito bons. O Gustavo canta, os meninos são ótimos. Não, o resto o Gustavo fantástico. fala bem também, né? Olha, o Gustavo prega muito. Prega também, é? Prega. Olha aí, tá aqui na live da 93 FM, e o pessoal pode apresentar a sua opinião sobre o tema de hoje, pode assistir, comentar e compartilhar, né, Marcela? Que é muito importante, né, pra nós. Exatamente. Compartilha, o Gustavo dá uma palavra da parte de Deus também pro coração de quem tá assistindo e coloca aí, ó, o debate 93 começou, pra quem já perdeu hoje, você compartilha e diz, ó, amanhã 11 horas da manhã não perde a bênção não. Aviso que bênção a gente não guarda só pra gente, né? A gente compartilha. E olha, uma pesquisa do grupo Barna lá nos Estados Unidos apontou que metade dos pastores se sentem assim, frequentemente ou ocasionalmente, limitados para falar sobre questões morais e sociais, porque as pessoas vão se ofender. Dentre os temas que sofrem mais limitação para serem abordadas no púlpito, os pastores destacaram a questão da homossexualidade, os direitos LGBTs, o aborto, a moralidade sexual, a política, o sexo antes do casamento e a relação entre igreja e Estado. Durante o estudo, os pastores disseram que se sentem mais limitados pelas pessoas que estão dentro da igreja do que por aqueles que estão lá fora. Os líderes apontaram ainda que essas pressões e limitações vêm das suas próprias ovelhas. Então, só dar ordem aqui, os pastores americanos, nós estamos falando de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eles se sentem limitados, se sentem desconfortáveis para falar sobre estes temas. Então, na ordem aí, qual é a ordem dos temas que eles têm mais dificuldade? Começa aí, então, com homossexualidade. Veja, eles ficam desconfortáveis por causa da pressão interna. A igreja diz, não fale sobre esse assunto, não é bem isso, não mexa com esse tema. Vamos lá, homossexualidade. Direitos LGBT. Direitos. Aborto. Moralidade sexual. Política. Sexo antes do casamento. Sexo antes que está ligado à moralidade. E a relação entre a igreja e o Estado. E aí, queridos debatedores, eu quero ouvi-los sobre esse assunto. O que chama atenção, né, é que você percebe que quanto mais... O que a igreja pressiona? Por causa dos envolvimentos, dos relacionamentos. É a mãe de um homossexual, o tio, o avô. E aí você percebe que a incidência dessas realidades vividas hoje em família, muitas vezes repercute lá na igreja. Eu entendo o seguinte, cabe ao pastor, e aí a nossa função não é agradar A e B. Nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, né? Então, se o pastor tentar agradar o rebanho naquilo que ele vai pregar sem buscar a direção de Deus, é um fracasso. E talvez seja aí o motivo para um esfriamento espiritual que a gente vê nos Estados Unidos hoje. O pastor celebrando a igreja lá com 200 membros, que a igreja é uma mega igreja. Então, por quê? Porque acho que hoje, a verdade que eu vejo é que nós estamos perdendo a teologia da cruz, do pecado, e estamos criando um evangelho pragmático. O que é o pragmatismo? Pragmatismo não é aquilo que é certo, é aquilo que está dando certo. Então hoje o evangelho está se tornando pragmático. Está dando certo o que está sendo pregado na igreja de fulano? Então eu vou pregar aqui também. Eu não paro mais para pregar aquilo que é certo. Aqui é a ilustração do pragmatismo. Olha, isso não é bom pregar, então deixa isso de lado. É mais estratégias humanas do que qualquer outra coisa, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu agora recentemente também, se me lembro bem, nos Estados Unidos, de um pastor que, pregando contra o homossexualismo, colocou um versículo na porta da sua igreja. Primeiro foi um movimento da própria igreja criticando o pastor. A própria igreja criticou o pastor porque colocou um versículo falando contra o homossexualismo nos Estados Unidos, na porta da igreja. E pediu o pastor para sair. Então você percebe que a própria igreja... Mas, pastor, eu tenho acompanhado, né? É um assunto muito moderno, muito atual. E nossa fonte de conhecimento, de fé é Jesus, né? Então, se nós reportarmos a Jesus viveu numa época em que tudo isso existia. Sim. Você não vê Jesus
se colocando, falando sobre a homossexualidade, sobre isso, aquilo, ele fala sobre a impureza. Então, eu acho que o problema está que somos até perseguidos por isso, é que muitas pessoas estão fazendo disso o assunto principal, né? E é tomado como se fosse um preconceito, né? E a mensagem, ela pode ser dita, o ensinamento da palavra, qualquer versículo, lá onde fala, quem não vai entrar no reino dos céus, mas a maneira que se fala isso, se for com amor, se for com ensinamento, se for para ajudar, então eu acredito que vai ser aceito, mas a maneira que se fala, que se posiciona, às vezes eu escuto, pastor, até eu desligo a televisão, que às vezes é falado com muita falta de amor. E nós estamos vivendo numa sociedade, eu ouvi o testemunho de uma pessoa que se converteu, que pertencia, né? Ele é homossexual, ele se transformou, se casou e tudo. Mas ele diz, quando ele chegou à igreja, que uma missionária que levou aquela bênção, ele precisava de ajuda. Então, quando ele foi falar com o líder da música, ele também era músico, líder da igreja, falou, depois eu vou conversar com você. Foi na casa dele e falou, poxa, precisava entrar uma pessoa que é assim, porque eu sou líder da música, mas eu também sou homossexual. Então, não está havendo assim uma ajuda de amor, uma maneira correta. Eu acho que nós temos muito ainda que aprender e ser revelados nesse assunto, sobre aborto, sobre homossexualidade, sexo antes do casamento. Tudo isso nós ainda precisamos muito de um aprendizado. Eu acredito que não seja só a falta de amor, não. Eu acredito que as pessoas, infelizmente, estão vendo isso não só nos Estados Unidos e agora trazendo para o Brasil. A gente vê que hoje aumentou tanto que as pessoas não querem ouvir falar sobre isso. São assuntos que hoje já são tão batidos. São repelidos. Que as pessoas acabam... Eu acho que foi a questão da polarização. Exatamente. Nós temos extremos hoje, né? Então, a questão da polarização gera isso. Olha, se você... Porque hoje você não pode ser contra, tem que ser a favor. É isso aí. Nós não temos aquele meio termo que a senhora está falando. Não se existe. Então, se eu me coloco contra, eu estou fora do contexto, que eu sou politicamente incorreto. Eu penso que Jesus Cristo, ele não atacava o pecador, mas ele sempre se posicionou contra o pecado. Então, quando eu falo da homossexualidade, eu não estou excluindo o amor pelo homossexual. Sim. Mas eu estou dizendo, porque eu não posso pegar um pote cheio de veneno e botar ali açúcar. Continua sendo veneno. Sim. Ainda que eu mude o discurso. Então, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte: eu acho que nós temos que entender que amar o homossexual não é excludente para dizer que nós vamos esquecer o pecado da homossexualidade, do qual Deus abomina. Não temos que discutir isso. Mesma coisa são o que são apontados aqui. Talvez falte aí a sabedoria para administrar isso. A sabedoria. Porque acho que o que a gente coloca em todo mundo é pega o bebê com a água dentro e joga fora. Então, homossexualidade continua sendo pecado, mas o homossexual continua sendo alvo do amor de Deus e nós temos que pregar o evangelho para eles. É isso aí. Interessante é que nós, enquanto seres humanos, preferimos ouvir amenidades. Preferimos ouvir o que nos interessa. Eu acho que o púlpito, até muito pouco tempo atrás, e eu vou estender até agora, não sei mais para o futuro, era o lugar onde Deus falava através do ungido. O lugar onde Deus fala ou falava através do ungido. E o ungido não pode ser dono da sua palavra e da sua mensagem. Porque se a mensagem for do pastor, tem alguma coisa errada. Agora, se é Deus falando, Deus tem que ter liberdade de falar o que ele quer, como ele quer. Se vai agradar ou não vai agradar, é outra história. Israel já se rebelou contra Deus tantas e tantas vezes e se arrependeu e voltou, né? Então, eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, ninguém gosta de ouvir sobre problemas, sobre dificuldades, sobre o dedo na ferida. Ninguém gosta, né? Agora, também, se nós nos dobrarmos a isso, dizer só prego amenidade, só o que interessa, eu estou fugindo do papel do profeta. Pelo menos do papel do profeta, se está fugindo. Então nós temos dois assuntos aqui, entre tantos outros, mas um é dizer, pregar sobre aquilo que as pessoas querem, ou aquilo que a gente acha que as pessoas querem, por uma perspectiva pragmática, né? O que está dando certo, e aí começa a se tratar sobre temas que em muitas ocasiões são superficiais, eles não resolvem a vida, eles resolvem o momento. Amenidade. Não é isso? Amenidade. São coisinhas suaves e leves. Agora, a outra coisa que eu vou tentar ilustrar aqui de alguma forma, para tentar ajudar,
O bispo, o senhor gosta do horário de verão ou não? Eu, em particular, não gosto. Não gosta. Pastora Leni, gosta ou não? Gosto. Gosta. Então nós temos um não gosto e um gosto. Gosto. Pastor José Magalhães Furtado, o senhor gosta do horário de verão ou não? Para mim não faz diferença. Não faz diferença. É um indiferente horário de verão. Cada um com uma opinião. Apóstolo Alexandre Macedo, o senhor gosta ou não gosta? Não gosta. Então nós temos aqui um gosta, 2 não gostam e 1 é indiferente. Perfeito? É isso que eu estou querendo ilustrar. O que a Bíblia diz sobre o horário de verão? Alguém tem aqui uma palavra sobre esse assunto? Não. Então é isso. Em muitas ocasiões nós estamos pregando sobre o que nós achamos. Aí eu digo assim, olha, eu vou pregar. O assunto do tema hoje é horário de verão. Porque o horário de verão é uma bênção, porque o dia começa mais cedo e tal, não sei o quê. No final do dia você tem assim, primeiro lugar, segundo lugar. Aí eu vou contar a ilustração, contar cá, porque eu estou pregando a favor de uma coisa que eu concordo. Aí eu posso ser um apologeta. Vou pregar agora sobre uma coisa que eu não concordo. É um absurdo, horário de verão e tal. E depois eu vou falar sobre os isentões. E tem gente que não tá nem aí. Pra ele tanto faz. Ou seja, pregar sobre a minha opinião, ou a sua opinião, a nossa opinião, é uma coisa. Eu acho que não devia ser feito. Se você vai pregar, você tem que pregar o que diz a Bíblia. Se a Bíblia tem, pergunta aos irmãos. Cadê os termos aqui, Marcelo? A Bíblia tem alguma palavra sobre a questão do homossexualismo? Tem palavra. Tem. A Bíblia tem palavra, olha bem, sobre direitos LGBTs e por aí vai? Eu não sei. Como ser humano. Na verdade, como ser humano. Claramente não, mas por indiferença. Diferença tem. A Bíblia tem palavra sobre aborto? Tem. Clara, né? A Bíblia tem alguma palavra sobre moralidade sexual? Tem. Sobre política, a Bíblia tem palavra? Tem. Tem palavra sobre sexo antes do casamento? Tem. Tem palavra sobre a relação entre igreja e Estado? Também. Tem palavra. Então, ou seja, quando alguém for pregar sobre qualquer um desses assuntos aqui, a pessoa deve pregar o que diz a Bíblia. Porque do contrário, gente, vai ser aquela história do texto que fala sobre a questão da moralidade, ele diz assim, contra essas coisas, Deus é o vingador. Então é o seguinte, quem está falando isso aqui não é o apóstolo Paulo que está escrevendo, mas o Senhor que está inspirando a palavra. E aí nós vamos ser confrontados com a palavra. E todo mundo que é confrontado com a palavra esperneia. Verdade. Alguns esperneiam e se dobram e se rendem. Outros esperneiam, se levantam e dizem que é um absurdo, etc, etc. Vocês sabem muito bem disso. Às vezes a pessoa está brigando, não é com você que prega. Está brigando é contra a palavra. E aí você não pode fazer nada. Você não pode nem amenizar e nem endurecer muito. Você tem que dar só a palavra. O resto é obra do Espírito Santo. É isso, bispo? Verdade. Treinar com sabedoria, né? Com sabedoria. Maravilha. O que é isso aqui, Marcelo? Hein? Eu quero. Cadê? Isso. Tessalonicenses 4:6. Aí aqui o versículo 7. Dessarte, né? Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E o versículo 6 diz assim, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Você pode ler aqui, né, Marcela? A partir do versículo 1, né? Até o versículo 8 é muito oportuno, muito importante para a nossa reflexão e o nosso aprendizado hoje aqui, minha gente, no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Marcela Bastos. Uma artista inglesa vai se casar com seu edredom. A mulher de 49 anos disse que cansou dos homens e que vive com seu edredom a relação mais é o edredom confiável mesmo. Que ela já teve. O edredom é um edredom, uma coxa. Essa aí mesmo. E aí ela contratou uma cerimonialista famosa lá pela Inglaterra para poder realizar o casamento que vai acontecer em uma casa de festas agora, no dia 10 de fevereiro. Todo mundo vai receber um edredomzinho. Não sei, vamos ver, né? No mínimo vai ter alguma coisa aí, porque se a cerimonialista é famosa, vai arrumar um jeito de arrancar dinheiro dela, né? Fatos como estes se tornam cada vez mais comuns. O que eles revelam? A insanidade da população, o resultado de frustrações e decepções amorosas ou as consequências de uma sociedade que está mergulhada no pecado.
Queridos debatedores, Apóstolo, começando ouvindo a sua opinião sobre esse tema. O mix de tudinho que está aqui, insanidade, resultados, frustrações, é um mix. Não adianta você dizer assim, é isso. É muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa. Agora eu fico. A mais lúcida aí é a cerimonialista que aceitou pagar pra fazer isso. Deve ter cobrado caro. Quando eu nunca fez um casamento desse tipo, imagina. Olha, isso aqui. Isso vai virar programa de televisão, não vai não? Pois é. Mas vai não, essa cerimônia. Eu sou olha, vou dar o meu melhor, mas eu nunca fiz um casamento desse nível, dessa importância toda. Gente, isso só reflete, e aí eu acho que realmente o vazio das pessoas, né? As pessoas, quando o nosso Deus, Paulo fala que eles mudaram a natureza. Mudar a natureza. Nós temos uma natureza divina e foi mudada por conta do pecado, e aí a gente está vendo esse resultado, essas coisas mais insanas, absurdas. Né? É difícil comentar sem rir, sem achar graça, porque é uma insanidade sem tamanho, mas a gente sabe que isso é consequência de pecado. Eu acho que agora, logo agora que a ciência se dobrou e reconheceu que da mulher e do homem o mais longevo, né, toda a raça humana, né, logo agora a gente vê uma questão como essa. O que parece é que as pessoas não estão em busca de um parceiro, de uma parceira. Estão em busca de uma coisa. Pode ser um edredom, pode ser uma boneca. Acho que casamento ou relação é alguma coisa muito mais séria do que isso. Eu vejo como uma afronta também. Nós vemos, principalmente no meio das pessoas que estão na mídia, pessoas muito ricas, né, muito importantes. Então, já experimentaram de tudo, como eles um vazio muito grande. E então, precisa chamar atenção para alguma coisa, né? Precisa ficar mais famoso ainda, porque como o mix aqui, né, insanidade, é fruto do pecado e tudo, mas já está previsto na palavra de Deus, né, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, toda pessoa que está afastada de Deus, que não abre o coração para Deus e vai endurecendo cada dia mais o seu coração, está sujeito às coisas mais inimagináveis, como isto é inimaginável. Eu assisti uma matéria esses dias falando sobre empatia, a dificuldade que o ser humano está tendo de se relacionar com outro ser humano, né? E isso tem tudo a ver com essa realidade, com a realidade dessa irmã. Para ter uma noção, eles lançaram há um tempo atrás, não sei se se tornou modelo dentro dessa matéria que eu estava assistindo, e eles estavam dizendo que isso seria um comportamento adotado até para as escolas, uma matéria dentro das escolas, empatia, porque as pessoas se perderam tanto que não conseguem se relacionar mais com o outro, não conseguem, elas criam um bloqueio. Dentre os casos apresentados, o caso de duas meninas nessa escola que não se gostavam, não sabiam por quê, e a repórter pergunta, por que você não gostava dela? Diz assim, eu não sei. Eu só não gostava. Uhum. E depois perceberam que tinham mais coisas em comum do que propriamente contra. Então, essa falta de relacionamento com Deus tem gerado uma falta de relacionamento com os homens. Olha, e tem matado muita gente. Essa artista que tem 49 anos, portanto, não é uma menininha, não é? Ela cansou de homem e tal, e o edredom dela, eu curioso, né? Tô querendo ver aqui como é que funciona essa história toda, todo em formatozinho de coração. Aí o travesseiro, a almofada, não sei o que é isso aqui também. E aí, isso aí, cara, isso aí tem uma história por trás disso aí. Isso aí tem um marketing por trás disso aqui. Tem alguma coisa. Com certeza. Isso aqui não pode ser uma coisa que vai dizer assim, não, o mundo tá tão doido que isso é possível. Eu até acho que o mundo tá muito doido que isso é possível. Mas acho que também tem gente que não é muito doida, não. E que está fazendo o impossível. Um marketing muito forte, poderoso por trás disso tudo, com certeza. Pelo amor de Deus. E aí, Marcela? Você está dizendo que o mundo não está tão doido assim, mas olha. Ah, não. Você não vem com mais história, não. O indiano de 27 anos, eu até falei hoje de manhã aqui na produção, tá ficando esquisito o mundo aqui, né? Mas assim, o indiano de 27 anos disse que vai processar os pais dele por eles não terem dado, porque ele não deu a eles o consentimento para nascer. O Rafael Samuel defende que crianças não deveriam nascer para ter uma vida de sofrimentos. Ele acredita que os pais não têm o direito de ter um bebê se a criança não autoriza o próprio nascimento. Aí ele diz, amo os meus pais e temos uma grande relação, mas eles me tiveram apenas para o prazer e a alegria deles.
A minha vida tem sido ótima, mas não vejo por que eu deveria pôr outra vida para seguir o processo de estudar e encontrar uma carreira, especialmente quando não se pede para existir. Quero dizer às crianças indianas que elas não devem nada aos pais. E aí a gente pergunta, o que você acha da visão que este indiano tem sobre pais, filhos e nascimento? Marcela, a artista plástica aí do assunto anterior é inglesa, é britânica. Britânica. E isso. agora nós temos o indiano. O indiano. E o pessoal diz que o brasileiro é que é maluco aí. Que é esquisito, né? Tá vendo? Pelo amor de Deus, tá um pastor José Magalhães Furtado, jovem ministro, conte pra mim a sua opinião. Obrigado pelo jovem. Que interessante, né? Quando é o contrário, né? O pai deixa uma herança vultuosa, ninguém fala disso. Né? Meu pai, não sei mais do que, né? Agora, o indiano quer processar os pais porque ele nasceu sem dar permissão. Em que momento da pré-existência ele poderia dar aos pais a permissão de lhe gerar, ou seja lá, o que for? Então, eu acho que isso é um devaneio, uma utopia, né? Acho que falta serenidade, ele precisa ir para uma igreja e ouvir a palavra de Deus. Ainda que haja uma questão teológica aqui, que o indiano acredite em reencarnação, isso prova que ela não existe. O pedido dele prova para ele mesmo que a reencarnação não existe. Porque se ela existisse, ele teria dito que não queria. Ele teria se resolvido antes. Ou num outro plano ele interferia. Se bem que para eles, na verdade, não tem a reencarnação. O próprio Hipólito da Revail, aí o Allan Kardec dizia que você não tem como prever o que você foi lá atrás. Então como é que ele ia encontrar o pai que o pai hoje, por exemplo, um coleguinha de escola ontem, quer dizer, então, na verdade, a gente vai rodar e vai cair justamente numa situação que a gente olha e diz assim, como é que tem gente. O que me chama mais a atenção é se ele vai entrar com o procedimento. Como é que tem um advogado que aceita isso? Um juiz que aceita isso? Porque isso é uma matéria tão ridícula que ela não tem base para avançar. Né? Então, assim, agora o que eu vejo também aqui, e aí é uma palavra que me interessa, é o seguinte: o que você acha da visão de Ana sobre os pais? E eu gosto da frase, os filhos realmente não devem nada aos pais. Porque o maior perigo de um pai, quando gera um filho, é querer projetar no filho aquilo que ele não foi. Ele diz aqui, pastor, que para que dar à luz um filho, depois ter que estudar, ter que trabalhar. Então a gente vê que ele é preguiçoso. Tem uma boa condição de vida aí. Ele já diz que a vida dele tá ótima, tá tudo bem. Ele é uma pessoa, por que tanto trabalho, tanto isso? Então é uma pessoa realmente que está fora da realidade. E por isso que eu digo, não é todo livro que a gente deve ler. Muitos escritores escrevem, todo mundo pode escrever, todo mundo pode falar o que quer, mas as pessoas estão enlouquecidas. Jesus disse que ele veio buscar o que se havia perdido. E cada dia os tempos trabalhosos estão aí, vai piorar, e a gente vai se deparar com situações loucas como essa. É incrível, mas ela está aí, vale para nossa reflexão, evidentemente, para o nosso entendimento. Aqui uma de nossos ouvintes aqui no Face, ainda sobre o assunto anterior, dizendo que muita gente, ela sente falta de pregações a respeito de pedofilia. Talvez esse seja um dos outros temas. Na pesquisa nos Estados Unidos, ouvinte, não apareceu esse número, né, Marcela? Não apareceu esse dado. Mas, evidentemente, a nossa ouvinte tem razão, porque existem alguns temas que podem ser abordados, né? E às vezes a pessoa, ela diz assim, olha, como é que eu vou pregar sobre esse assunto? Às vezes não precisa ser nenhuma pregação. Sim. Pode ser uma bela de uma palestra, um encontro de estudo para tratar sobre esse assunto. Bíblica. E aí você consegue trazer até num formato diferente, mais esclarecimento, respondendo as perguntas, discutindo as coisas com as pessoas, e tudo sem agressividade alguma. Sim, claro. Porque é o que a gente prega aqui há bastante tempo. Você pode discordar de alguém, mas você tem que sempre agir de maneira respeitosa, porque nós precisamos desenvolver esse carinho e esse respeito é sempre muito especial. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, parabéns àqueles que completam hoje mais um ano de vida, os nossos maravilhosos ouvintes, e a gente destaca no programa rádio, nós estamos falando dos aniversários todo dia aqui na rádio, mas no debate a gente separou este programa da rádio toda para poder homenagear os pastores e as pastoras, ou até esposas de pastor ou esposo de pastora que completam um ano de vida hoje, né, Marcela? Isso, e os ouvintes, as
ovelhas é que mandam pra gente aqui Isso, o aniversário do pastor. Então, nossos ouvintes hoje mandaram aí o pastor Esteves Frazão, do Ministério Semear em Tomazinho, a pastora Flor de Lis, do Ministério Flor de Lis do Mutondo, lá em São Gonçalo, e a pastora Darlene Ribeiro, da Igreja Bíblica de Jacarepaguá. Muito obrigado a você, ouvinte querido, que mandou pra cá, ovelha querida. Parabéns aos pastores, que Deus continue a abençoá-los grandemente em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastora Leni Librelon. Um grande abraço, irmão. Um abraço também nos queridos da Cruzada Mundial de Missões em Botafogo. Amém. Muito obrigado, digo eu. Muito feliz por estar aqui. Um abraço a todos. E que Deus abençoe cada dia mais esse debate que tem sido bênção. Bênção pura. Bispo Maurílio Luiz, obrigado. Um abraço para a comunidade evangélica Centro de Adoração Profética. Bom dia, JR, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, as pessoas que estão nos ouvindo, né, os debatedores. Mandar um abração para alguns pastores, pastor Tiago, bispo Laerte, que estão aqui ligados na programação. Lembrar que hoje a gente tem culto, vai ser um prazer ele receber lá. Maravilha, muito obrigado, querido pastor José Magalhães Furtado. Um abraço carinhoso para os queridos irmãos da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito essa oportunidade para dizer do aniversário da minha neta Isabela, que fez 7 anos. Se eu não faço esse comentário, ela não vai gostar nada de eu ter falado nada. Então, Isabela, um abraço para você e para os irmãos todos e para meus outros netos, que ela é eu tenho 14 netos. 14, então, que timaça maravilhoso. Sejam abençoados também. Deus abençoe. Apóstolo Alexandre Macedo, muito obrigado. Um abraço para a Primeira Igreja Batista de Inhaúma. Um abraço, JR, debatedor, e também mandar um beijão lá pessoal, todos estão ligados aí. Seja um dia abençoado para todos nós, orando pelo nosso estado e a nossa cidade do Rio de Janeiro. Amém. Vamos orar juntos, minha gente. Esse aqui é a banda Gálbano que está aqui hoje. Eles participaram com a gente aqui na nossa live. Tá no ar aí, você pode acompanhar e assistir. A gente entrou no estúdio, fomos estar ali conversando com eles cantando, foi bem legal. E aí tem um pedacinho dessa canção linda aqui, que eles cantam ali ao vivo na nossa live, a banda Gálbano cantando aqui um milagre, um sucesso. Vamos orar também pelo ministério desses meninos, viu, bispo? Vamos orar pela vida deles, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado por Brumadinho, pedindo a bênção do Senhor, orando pelo Rio de Janeiro, pelo nosso país. Vamos orar juntos. Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse dia. Oramos, Senhor, pelas pessoas que estão fazendo aniversário hoje, o pastor Esteves Frazão, a pastora Flor de Lis, a pastora Darlene Ribeiro. Te louvamos, Senhor, pela banda Gálbano. Senhor, te louvamos, Senhor, pela vida dessas pessoas, pelos aniversariantes dessa semana, Lucas, Renato, Conceição, que tu possa abençoar a vida dos seus filhos. Senhor, pedimos que tu possa tomar os corações enlutados, visitar Brumadinho, Senhor, e abençoar poderosamente essa cidade. Senhor, nós oramos pelo estado do Rio de Janeiro, pela tua boa mão, em nome de Jesus. Amém. Desistiu, ele venceu por mim, apagou o meu passado e uma nova vida deu a mim, me salvou, me abençoou. Você acabou de ouvir Debate 93.